Você que trouxe Bíblia na mão. Isaías, capítulo de número 43. Nós vamos ler a partir do verso de número 1. Isaías 43, a partir do verso de número 1. Palavra do Senhor. Você encontrou, diga glória a Deus. Se você não encontrou, procure. Isaías, mais ou menos no meio da Bíblia, para você que ainda não está familiarizado com ela. Isaías 43, nós vamos ler a partir do verso de número 1. O Senhor colocou essa palavra no meu coração hoje à tarde, querido. E assim, eu fiquei um pouco temeroso, sabe? Porque, quando Deus começa a falar, né, irmãos? Deus conhece o nosso futuro. Mas vamos lá. Com o Senhor venceremos as batalhas. Amém? Isaías 43, a partir do verso de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá em teu lugar. Feche os seus olhos, não feche a sua Bíblia, fique com ela aberta. Nós vamos ler mais. Pai Santo, nós te louvamos. Obrigado por sua palavra. O Senhor sempre tem dado-nos a sua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco, no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor fale ao nosso espírito. Nós precisamos ser alimentados pela sua palavra. Nós desejamos a sua palavra. Seu espírito é muito bem-vindo entre nós e em nós. Ó Deus, nos alimenta com a sua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? O texto que nós lemos é um texto que, sim, foi muito marcante para mim no começo da minha conversão. Eu lembro que naquela época, nós líamos muito esse texto, nós, às vezes, nem sabendo muito direito do que se referia, mas nós líamos tomando posse desse texto. Verso de número 1 diz que o Senhor é aquele que formou, o Senhor é aquele que gerou, e diz assim: não temas. Não temas, porque eu estou contigo, eu sou o teu Deus, eu chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E por que Deus diria não tema? Por que Deus diria para você assim, olha, não temas? Você vai ver que todas as vezes que Deus se manifesta a alguém, a primeira coisa que ele fala é, não temas. E por que Deus nos diria não temas? Ele nos diria não temas por causa do verso de número 2, que ele vai dizer assim, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás e nem chama arderá em ti. Então, querido, na verdade Deus está nos dando uma certeza. Qual certeza, pastor? Que nós vamos passar pelas águas. Que nós vamos passar pelos rios. Que nós vamos ter que enfrentar o fogo. É uma certeza. Por quê? Porque ele não diz assim, se você passar. Não, ele diz assim, quando? Por quê? Porque que vamos passar é uma certeza. A única dúvida é quando. O que isso quer dizer, pastor? Que em algum momento de nossa vida, ou em muitos momentos da nossa vida, nós vamos nos ver em situações difíceis. Quantos estão aí? Diga amém. Infelizmente, querido, eu queria chegar aqui e dizer assim, olha, irmão, agora que você se converteu, agora que você é crente, você não vai ter mais problema nenhum. A partir de agora, vida nova, fica tranquilo. Mas eu estaria mentindo. Por quê? Porque os problemas não desaparecem quando nós nos convertemos. Eles não somem, eles não cessam. E nós, na verdade, continuamos com a vida normal.
E há quem diga, e eu de certo modo concordo, que depois que você se converte, que depois que você conhece ao Senhor, que depois que você se entrega a Deus, parece que os problemas eles aumentam um pouco. Não é que diminui, né? O cristianismo, a proposta de ser cristão, não é viver num mar de rosas. Nunca foi. Jesus não disse isso, muito pelo contrário. Ele disse assim, olha, no mundo tereis aflições. Mas ele não parou por aí, ele disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, ou seja, que nós vamos enfrentar situações difíceis, é certo. Irmão, esse é o tipo de profecia que você não precisa nem orar para se cumprir. Não precisa buscar, irmão. Porque tem profecia que você fica buscando. Eu já vi pessoa bater no peito e dizer, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, eu tomo posse dessa palavra, porque está escrito e eu vou viver o que está escrito na Bíblia. Eu nunca vi alguém dizer assim, de acordar de manhãzinha e dizer assim, Senhor, está escrito na sua palavra que no mundo eu teria aflição, e eu reivindico a minha aflição hoje, no nome de Jesus Cristo, porque eu quero viver a sua palavra. Nunca vi, querido. Por quê? E outra, nem precisa. Esse é o tipo de palavra, é o tipo de profecia de Deus, que não precisa clamar, irmão, ela vai se cumprir. Você está aí, diga amém. Vai chegar o dia mau. Vai vir o dia da adversidade, irmão, não tem como correr, não tem como fugir, isso é certo. Então o Senhor está dizendo assim, olha, meu filho, vai chegar. Quando você passar, lembre-se de uma coisa, eu estarei contigo. Quando você passar pelos rios, eu estarei contigo. Quando as águas vierem, eu não vou permitir que elas te afoguem. Quando você passar pelo fogo, eu vou estar contigo. Então, ou seja, Deus não está prometendo livrar você da adversidade. Deus está prometendo livrar você na adversidade. Pastor, se depois de me converter, eu ainda vou enfrentar a aflição, qual que é a vantagem em se converter? Qual que é a vantagem em servir a Deus? É muito simples. É que antes você tinha o problema e não tinha solução. Talvez fosse até menos problema, mas você não tinha solução. E hoje, você tem quem passa com você no meio das provas e mais, você tem quem tira você do meio das provas. Quantos estão aí? Essa é a diferença, querido. Sabe por quê? Porque o ímpio não tem esperança. O ímpio não tem a que se apegar, a quem se apegar. O ímpio, quando ele se vê no meio da provação, a pessoa que não tem Deus, a pessoa que não vive para Deus, no meio da provação, ela fica perdida. Ela fica desesperada, por quê? Vai se agarrar no quê? E nós não. Mesmo passando pelo meio do fogo, querido, nós sabemos que existe um Deus que está conosco e que a chama não vai arder em nós. Você está aí, diga amém. Agora, para vencer a adversidade que vai vir, que é certo que vai vir, nós não sabemos quando, mas todos nós vamos enfrentar a adversidade. Para enfrentar a adversidade, nós precisamos desenvolver fé. Você está aí, diga amém. Diga assim, fala para o seu irmão assim, fala, irmão, você precisa ter fé. Diga assim, você precisa ter fé. Agora, esse negócio de fé, irmão, preste atenção, é uma coisa meio abstrata no meio dos crentes. Não é algo muito certo. O que é fé? Como é que funciona? Como é que eu desenvolvo a minha fé? Muitas pessoas no começo da minha conversão diziam assim, olha, você precisa ter fé, você precisa crer, você precisa ter fé. Mas ninguém me explicou como é que desenvolve esse negócio de fé. Como é que funciona a fé? Como é que eu sei se eu tenho ou eu não tenho fé? Então, eu quero tentar te explicar ou tentar demonstrar a você o que é ter fé para vencer as adversidades da vida. O que é ter fé? Como é que esse negócio funciona na prática? Porque dizer assim, tem que ter fé, é fácil, mas como é que é na prática? Como é que funciona na prática? Então, preste atenção. A fé, em nossa vida, ela vai agir em 2 estágios. Diga assim, 2 estágios. O meu som aqui parou, Estevão. 2 estágios. Por que 2 estágios?
Porque a fé não é o que nós pensamos. Preste atenção. Fé não é você ter na mão uma varinha de condão, daquelas de conto de fada. Que você chega assim e toca e aquilo que você quer se realiza. Isso não é fé. Isso aí é mágica. Você está aí, diga amém. Diga assim, isso aí é mágica. Fé é outra coisa. E eu aprendi que a fé, ela vai agir em nós, ela vai ter efeito para aquilo que nós queremos, ou seja, no nosso caso, vencer as adversidades, em 2 estágios. Primeiro, a fé, ela necessariamente tem que agir dentro de você. E só depois é que ela vai mudar as circunstâncias à sua volta. Tem muitas pessoas que querem que a fé mude as circunstâncias, sem que primeiro a fé seja desenvolvida dentro delas. Eu vou te dizer como é que funciona. Quando o Senhor se apresenta, a primeira coisa que ele diz é o seguinte: não temas. Ele está anunciando que vamos passar pelas águas, ele está anunciando que vamos passar pelo fogo, mas ele diz, não temas. O que é esse não temas de Deus? O não temas é a fé agindo dentro de mim. Por quê? Porque a fé, quando nós temos fé, nós conseguimos vencer o medo. Fé é a ausência do medo. Como assim, pastor? É muito simples, querido. Nós facilmente nos desesperamos de acordo com a circunstância à nossa volta. Nós, normalmente, não conseguimos ficar centrados quando as coisas à nossa volta não estão bem. Ou seja, quando as circunstâncias começam a ficar ruins, a tendência é você ter medo. Medo do quê? Medo do pior. E por que nós temos medo? Temos medo porque não temos certeza de que vai dar certo. E isso é falta de fé, não para a circunstância, mas dentro de mim. Quando eu creio, eu descanso. Quantos estão aí? Diga assim, quando eu creio, eu descanso. Por quê? Porque eu creio. Eu creio no quê? Eu creio que as circunstâncias vão mudar, porque Deus está comigo. Então, ainda que eu olhe e aos meus olhos naturais as coisas não estejam de acordo com aquilo que eu quero, eu sei que Deus está comigo, porque Ele prometeu. Então eu não vou me desesperar e eu vou me conter, eu vou controlar o medo em mim, confiando que Deus está comigo. Então, em primeiro lugar, a fé age dentro de mim, me fazendo vencer o medo. Quantos estão aí? Irmão, olha para mim. O medo é a prova de que nós não cremos lá dentro. E muitas vezes nós invocamos uma fé exterior diante do problema. Você está com um familiar doente, você está com alguém envolvido com vício, com drogas, você está com algum problema financeiro, saúde, você invoca aquela fé exterior, em nome de Jesus, eu creio, mas dentro de você, você permanece com medo, sabe por quê? Porque dentro de você não consegue acreditar de fato. A Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo de número 4, que aqueles que creem entram no descanso do Senhor. Diga assim, aqueles que creem entram no descanso do Senhor. Por quê? Porque creem. Creem, acreditam. Olha para mim, querido. Então, primeiro, a fé tem que agir dentro de você. Pastor, mas o senhor não sabe como é que está a minha vida. O senhor não sabe a circunstância que eu estou enfrentando. O senhor não sabe qual que é a minha situação. Não, eu não sei qual que é a situação. Eu conheço o Deus que você serve. E isso é suficiente. Pastor, mas eu estou sofrendo. Mas ninguém disse que você não ia sofrer. Ninguém disse que você não ia enfrentar a dificuldade. Ninguém disse que você não teria que enfrentar a circunstância. O que Deus disse é que no meio da circunstância, Ele estaria contigo. E para quem tem o coração em Deus, isso é suficiente, querido. Porque não importa o que está me sobrevindo, Deus está comigo.
Agora, a pergunta é: nós conseguimos de fato crer que Deus está conosco no meio da situação? Você consegue acreditar que Deus está com você? Pastor, mas aparentemente está assim, está desgovernado. Eu sei, irmão. Mas está desgovernado para nós. Porque nada pode fugir ao controle de Deus. Você pode dizer isso para o seu irmão? Fala, irmão, descansa. Só está desgovernado aos seus olhos. Nada foge ao controle de Deus. Tem uma canção que eu gosto muito que diz assim: os problemas que a vida reservam a mim não irão surpreender a Deus. Preste atenção, querido. Você está de frente com o problema, aí você toma aquele susto, aquela surpresa. Deus não se surpreendeu. Os problemas que a vida nos reserva não são surpresas para Deus. Quantos estão aí? Então, primeiramente, a fé age dentro de mim. Eu sempre conto esse testemunho e vou contar para sempre, porque para mim foi uma das maiores lições de fé que eu já tive. Já contei aqui, mas você vai ouvir de novo. E você que não ouviu vai ouvir pela primeira vez. Lembro que estava trabalhando numa igreja em Moreira Salles, uma cidade aqui do interior do Paraná. E tinha uma senhorinha que limpava a igreja. E ela era muito querida, muito amada, principalmente para mim. Porque era ela que lavava minhas roupas, me dava comida. Então eu amava muito ela. E um dia eu estava em casa e chega a notícia: olha, o esposo da dona Lazinha, eu acho, Lavinha, não lembro mais direito o nome dela, faz muito tempo, está com câncer. E, irmão, assim, eu amava tanto ela, gostava tanto dela, que eu falei: meu Deus, como é que está essa mulher essa hora? Uma senhora. E eu sabia que era quarta-feira, ela estava lavando lá o salão, porque à noite tinha culto na igreja. E eu falei: eu vou lá ver ela. Aí subi correndo para a igreja, falei: vou dar um abraço nela, vou chorar com ela. E quando eu chego na porta da igreja, está ela varrendo e cantando, irmão. Dando glória a Deus e cantando, e eu entrei assim. Aí falei: dona Lavinha, meu filho, que bom, me dá um abraço, não sei o quê. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Dona Lavinha, acho que eu recebi uma notícia que a senhora não se recebeu, não. Qual? Eu fiquei sabendo que o seu marido está com câncer na garganta. Pois é, meu filho, você não viu? Está com câncer na garganta. Falei: das duas, uma, irmão. Ou essa mulher crê mesmo em Deus, ou ela quer que esse cidadão parta. Vai embora. Ele não era cristão, hoje é cristão. E aí, eu falei assim: mas dona Lavinha, a senhora não está... Ela falou assim: eu sei o Deus que eu creio. Ela falou para mim assim, sabe a campanha que você está fazendo? Qual campanha? Naquela época a gente fazia campanha, né? Era meio atrapalhado. Sabe essa campanha do sal que você está fazendo? Pois é. Eu levei o sal para casa. Eu fiz um chá para ele de sal. Ele tomou e Deus vai curar ele. Bom, quem estava fazendo a campanha era eu. Eu falei: tá. Tudo bem. Tem que se preocupar não, meu filho. Irmão, isso já fazem 6, 7, 8 anos, eu acho. Todas as vezes que eu vou no meu sogro pastoreia lá hoje. Está lá o casalzinho sentado. Os dois. A garganta dele tá ótima. Sabe o que foi? Chá de sal. Você sabe qual que foi a lição? Porque quem crê mesmo em Deus não se desespera. Ela não se desesperou, irmão. Quantos estão aí? Primeiro, a fé é... Como é que eu sei que eu creio por dentro, pastor? Muito simples. Que quando as adversidades vierem, eu não vou me desesperar. Tem pessoa, querido, assim, que eu acho que ainda não entendeu a vida. Quantos estão aí? Por quê? Porque quando enfrenta dificuldade, se desespera, se faz de vítima, como se o mundo fosse mal. Irmão, preste atenção. Assim, você sofre, eu sofro, nós sofremos.
Tem ninguém aqui que está isento, ninguém, irmão, que está isento disso. Mas a impressão que dá é que tem pessoa que acha que ele, assim, ó, que na cabeça dele tem um alvo. E que todo o sofrimento do mundo paira sobre a cabeça dele. Não é assim, querido. Você tem o seu problema, eu tenho o meu problema, o outro tem o problema dele. Agora, qual que é a diferença? É que alguns creem no interior. E esses vão viver bem, mesmo em meio à turbulência e às circunstâncias. Quantos estão aí? Diga assim: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Agora, você sabe o que é o pior de tudo? Que tem vez, que tem momento, que é o Senhor que te empurra para a água. Quantos estão aí? Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 14. Tem um texto aqui, querido, que quando você lê, você fala assim: não é possível. Mateus 14, o verso é o verso de número 22. Você está aí, diga amém. Mateus 14, 22 fala, essa é a passagem que Jesus anda sobre as águas, mas preste atenção no começo. Verso 22, diz assim: e logo Jesus ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Diga assim: e logo Jesus ordenou. Preste atenção. Diga assim: ordenou. Ele não pediu. Ele não disse assim: olha, vocês querem? Não. Ele deu uma ordem. No original, esse ordenou aqui diz assim, ó, os forçou a ir. E por que Jesus forçou eles a ir? Porque eles não queriam ir. Pastor, e por que eles não queriam ir? Porque são pescadores. Preste atenção. E o texto, a gente vai ler o texto, diz que eles enfrentaram uma grande tempestade. Irmão, uma grande tempestade não se forma de uma hora para outra. Quando Jesus disse, olha, vai, eles olharam e disse, vem tempestade aí, não vou não. Mas Jesus força eles a irem. E aí, interessante que ele fala assim, ó, e vocês vai, que eu vou ficar aqui. Então, preste atenção no texto, no detalhe. Jesus força, por quê? Porque, irmão, pescador, só de saber como é que está o vento, ele já sabe como é que vai estar o mar. Quantos estão aí? Eu fui pescar esses dias no mar, nem foi no mar, foi assim entrando no mar assim, mas não foi no mar. E aí o cara falou para nós assim, ó, o cara do barco, ela falou assim, ó, hoje não dá peixe. Não, por quê? Porque vai chover. Eu olhei. Como é que você sabe que vai chover? Não, vai chover. Olha o tempo. Não, assim vai chover. Porque o pescador sabe. Quando eles viram que ia ter tempestade, eles disseram, opa, não vamos. Jesus falou assim, não, vai sim. Vocês vão entrar aí, tem mais uma. Eu não vou. Irmão, preste atenção no texto. Vamos continuar lendo, olha só. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada à tarde, estava ali só. Preste atenção. Eles entraram nesse barco no meio do dia para atravessar. À tardezinha, Jesus subiu para o monte para orar. Olha lá, verso de número 24. O barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. Olha para mim, irmão. Você sabe o que é a quarta vigília da noite? Vou te contar. Das 6 às 9, primeira vigília. Das 9 à meia-noite, segunda vigília. Da meia-noite às 3, terceira vigília. Das 3 da manhã às 6, quarta vigília. Quando é que eles saíram? No meio do dia. Irmão, eles estão quase um dia inteiro lutando com essa tempestade.
Quantos estão aí? 6 horas da manhã, lá vem Jesus sobre... Agora, preste atenção, irmão. Olha para mim. Você vai ver algo interessante aqui. E vai acontecer todo o episódio, a gente vai ver. Pedro vai andar sobre as águas com Jesus, depois vai afundar. E a Bíblia diz que quando Jesus e Pedro chegam sobre o barco, a tempestade cessa. Vamos ler? Preste atenção. Verso de número 32. E quando subiram para o barco, acalmou o... Olha para mim, irmão. Se vai acalmar o vento, por que não acalmou antes? Por que não acalmou o vento quando eles entraram no barco para cruzar para o outro lado? Por que esperou tudo isso acontecer? Por que não acalmou o vento antes? Por que acalmou o vento depois? Preste atenção, querido. Porque primeiro, Deus vai ver se tem fé aí dentro. E se tiver fé aí dentro, que fé, pastor? De você manter-se descansando no meio da prova. Descansando não é cruzar os braços, é manter-se em paz e sem medo. Então, o Senhor vai resolver a situação à sua volta. Quantos estão aí? Interessante que a Bíblia diz no verso de número 28, preste atenção aí. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E disse ele: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começou a ir para o fundo e clamou dizendo: Senhor, salva-me. Sabe quando ele teve medo? Porque ele andou sobre as águas, irmãos. Você já imaginou? Presta atenção, tinha uma tempestade. Você está aí, diga amém. Você está imaginando aquela aguinha parada da sua pia lá? Não. Tinha uma tempestade. As ondas estavam para virar o barco. Imagina você andando sobre essas ondas. Não é algo calmo. Ele estava subindo e descendo com as ondas. Não, era tempestade. Quando é que ele começa a afundar? Quando ele começa a olhar para o vento. Percebendo o vento forte, teve medo. E começou a... Sabe quando eu e você começamos a afundar? Sabe quando é que nos falta fé? Quando nós tiramos os olhos do Senhor e começamos a olhar para o vento. Quando você começa a diminuir o seu Deus e engrandecer o seu problema. Quando você começa a falar mais do seu problema do que do seu Deus. Quando você começa a dizer: não tem jeito. Irmão, tem pessoa que é um poço de negatividade. Que assim, você vai conversar com ela, você vai... Não dá, não tem... Porque já não acredita. E nós precisamos desenvolver fé, primeiro dentro de nós. Que fé que é essa? Nós sabemos que tem o vento, mas nós sabemos que o Senhor está ali e nós não vamos afundar. É essa fé, querido, que nós precisamos desenvolver. Pessoas que não se abalam mais com as aflições do mundo. Pessoas que não se abalam mais por enfrentar problemas. Pessoas sadias na fé. Que não estão iludidas com uma vida cristã de conto de fadas, porque não existe. Você está aí, diga amém. Quantas pessoas já saíram da igreja por causa de problema? Estou com um problema, não vou para a igreja. Irmãos, presta atenção. Se na hora que nós tivermos problema, a nossa fé se abalar e nós deixarmos de vir à igreja, não vai ficar ninguém aqui, irmão. Fé. Está ventando? Eu sei que está ventando. Está difícil, pastor. Eu sei que está difícil. Eu sei que está difícil. Eu sei que está doendo. Eu sei que a alma está se contorcendo de dor. Mas deixa eu dizer para você, mais importante é quem está com você. Não há promessa de não sofrimento. Há promessa de não afundar. Quantos estão aí? Então, preste atenção. O Senhor não só não os livrou da tempestade, como Ele mesmo fez eles entrarem na tempestade. Detalhe, quando a coisa apertou, irmão, quando o vento veio mesmo,
Jesus veio andando sobre as águas, dizendo: olha, eu não prometi que estaria contigo quando as águas viessem? Estou aqui. Ninguém vai afundar. Ninguém vai afundar. Quantos estão aí? Fé interior, fé dentro. Você está aí, diga amém. Volte lá para Isaías. Isaías, já estamos encerrando. Isaías 43, o texto que nós lemos inicialmente, diz assim também. Vamos ver uma outra experiência aqui. Isaías 43 diz assim: quando passares pelas águas, verso 2, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Diga assim: quando passares pelo fogo. Fala para o seu irmão, fala assim: irmão, quando você passar pelo fogo. Diga assim: e você vai passar pelo fogo. A chama não vai arder em ti, e você não vai se queimar. Quero ler outro texto com os irmãos sobre passar pelo fogo. Abra sua Bíblia em Daniel comigo. Daniel no capítulo de número 3. Daniel 3. Depois você pode ler todo o texto, nós não vamos ler. Daniel 3, a partir do verso de número 8. Quantos estão aí? Você está aí, diga amém. Daniel capítulo 3, um pouco para frente, verso de número 8. Eu vou te resumir a história e nós vamos ler alguns versículos. Preste atenção. O rei Nabucodonosor faz uma estátua de ouro gigante. E diz assim, ó: todo mundo tem que se prostrar diante dessa estátua. Quando a música tocar, todo mundo vai ter que adorar essa estátua. E se não adorar, quem não adorar vai ser lançado dentro da fornalha de fogo ardente. É uma fornalha de fundição, onde eles derretiam metal. Eles colocavam um ferro lá e era derretido o ferro. Então, quem não adorar vai ser lançado aí dentro. O problema é que lá no meio tinha 3 crentes, irmão. Fiéis a Deus. Então, verso número 17, olha, acompanhe comigo a leitura. Os 3 crentes vão dizer assim: eis que o nosso Deus... Verso 16, vamos ler o 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode nos livrar, e ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Mas se não livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Você é crente, irmão? Olha para mim. Nós temos a mania, preste atenção, de associar sofrimento com o pecado. O pecado gera sofrimento, tem consequência. Mas deixa eu dizer para você, nem todo sofrimento é porque pecou. Quantos estão aí? No caso deles, o sofrimento está vindo não porque eles pecaram, mas porque eles quiseram ser fiéis. Você está aí, diga amém. Conseguiu pegar? Você vê o irmão: ô pastor, eu estou na prova. Irmão, você pecou aonde? Não é assim que funciona, querido. Tem muitas pessoas que vão para a prova, não é porque pecaram, é porque querem ser fiéis. É o caso deles. Decidiram ser fiéis a Deus e agora vão para a prova. Mas o que eu gosto é a palavra deles. Irmão, eu gosto desse tipo de crente, porque eu sou dessa opinião. Quantos estão aí? Que opinião, pastor? Seguinte, rei. O Deus que nós servimos pode nos livrar da fornalha. E se ele quiser, ele vai livrar. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Se ele não quiser, não tem problema. Nós morremos, mas vamos morrer fiéis ao Senhor. Irmão, preste atenção. Posso ser sincero com você, querido? Tem muita coisa que não há garantia de que vai dar certo. Você está aí, diga amém. Não tem garantia. Não há garantia. Pastor, mas Deus não pode? Ele pode. Se ele quiser, ele faz. Mas se ele não quiser? Ele é soberano. E aí, como ficará a nossa fé? Então, os 3 jovens dizem: olha,
Se ele livrar, livrou. Se não livrar, morremos. Mas morremos servindo ele. Quantos estão aí? Eu gosto desse tipo de crente, irmão. É aquele crente pra frente, né? Você encontra ele na rua. E aí, irmão, tudo na paz? Ô, pastor, tudo na paz, glória a Deus. E aí, irmão, resolveu aquele problema? Não, pastor, mas vai dar certo ainda. Fica na paz, fica tranquilo. Por quê? Porque se Deus fizer, fez. Se não fez, eu continuo servindo ele. Porque eu não sirvo a Deus por aquilo que ele pode fazer. Eu sirvo a Deus por aquilo que ele é para mim. Quantos estão aí? Olha para mim, querido. Nós voltamos a bater na mesma tecla. Tá? Falamos há um tempo atrás. Por que nós estamos aqui? Por que servimos a Deus? Pastor, e se Deus não dá o casamento do meu sonho, eu vou me frustrar. Se ele quiser dar, ele vai dar, irmão. Se ele não quiser, ouça, rei, que eu vou continuar servindo e sendo fiel a ele. Você está aí, diga amém. Agora, olha o interessante. Eles não adoram. O rei fala, vai para a fornalha. Só que tem um detalhe, não vai ser. A fornalha, no normal, ela derretia ferro. O rei fala assim, ó, aquece 7 vezes mais. É tão interessante que, acompanhe comigo aí. Verso de número 22. E porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Os homens que foram lançar ele na fornalha, morreram. De tão quente que estava. Agora, olha o detalhe. Verso de número 23. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e falou dizendo aos seus conselheiros, não lançamos nós dentro do fogo 3 homens amarrados? Responderam eles, sim, rei, é verdade. Os puxa-saco. 25. Respondeu dizendo, eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Não lançamos 3? Foi. Amarrado. Tem 4. E outra. Então, irmão, passeando. Você sabe, presta atenção. Nós não estamos falando de um jardim, não estou falando de um shopping. Estamos falando de uma fornalha de fundição 7 vezes mais aquecida. E eu fico imaginando a cena, irmão. Porque o quarto era semelhante ao Filho do Homem, Filho de Deus. Quantos estão aí? Sabe o que é isso aqui? Ele disse assim, quando eles caíram lá, isso aqui é minha interpretação, tá? Não está na Bíblia. Quando eles caíram, falaram assim, morremos! Aí chegou Jesus. Seguinte, eu fiz uma promessa aí. Que promessa, Senhor? Eu não prometi que ia livrar vocês do fogo, mas eu prometi que ia livrar vocês no fogo. E chama nenhuma vai arder em ti. Ô Sadraque, vem cá. Deixa eu te mostrar a parte mais quente da fornalha. Aí passeava pra lá. Ô Abednego, pega esse toco pegando fogo aí. Vamos sentar aqui, vamos bater um papo. Quero te falar algumas coisas. E o rei de fora, ó. Agora, olha que detalhe. A Bíblia vai dizer, depois você pode ler o texto na sua casa, que nem cheiro de fogo eles tinham quando saíram da fornalha. Presta atenção. Nem o fiapo da sobrancelha, irmão, queimou. Só queimou uma coisa. Sabe o quê? O laço que amarrava eles, porque eles foram lançados amarrados e estavam soltos. Olha para mim, querido. Sabe o que é isso aqui? É Deus honrando a fé interior. Vai jogar, rei? Pode jogar. Eu vou continuar fiel ao meu Deus. Eu vou continuar servindo o meu Deus. Não tem problema. E quando eles caem lá dentro, Deus fala assim, esses caras creem. Eles creem lá dentro. Sabe por quê? Porque eles não tiveram medo do fogo. Então o Senhor vem para livrar. E aí eles são, presta atenção, eles são tirados da fornalha e são levados a governador. Quantos estão aí? Você sabe o que a aprovação vai queimar em você, querido? Só o que te prende. Só o que te amarra. Só o que tem segurado você. Se
você tiver fé dentro de você, para não temer, para não ter medo, para ficar firme, para ficar forte diante do Senhor e dizer: maior é o que está comigo do que o meu problema. Eu não vou me desesperar, eu não vou entrar em desespero, porque eu creio no Deus que eu sirvo. Irmão, eu sei que dói, eu sei que é sofrimento, mas tente entender, crer é não ter medo. Por isso que o Senhor diz: não temas, não temas, não importe o que você enfrente, não temas, fique firme, vá até o fim, porque maior é o nosso Deus. Quantos estão aí? Irmão, não tema. Não tema, não tema, não tema, não está fora de controle. Não está fora de controle. Irmão, e acredite. Quantos estão aí? Alguns vão dizer assim: vira essa boca para lá, pastor. Eu vou virar. Mas, quando o Senhor falou comigo hoje à tarde, Deus falava de pessoas que estão ou enfrentarão momentos difíceis. E eu no sofá lá, meditando, ouvindo, eu perguntava assim a Deus: sou eu, Senhor? Deus não respondeu, querido. Agora, olha para mim, que essa palavra hoje fique para mim e fique para você. Não temas. Não importa, não temas. Sabe por quê? Porque pode ser água, ele vai andar sobre as águas e vai estar com você. Pode ser fogo, ele vai estar lá dentro com você. Você não está sozinho. E ainda que a circunstância pareça fora de controle, não saiu das mãos dele. Não saiu do controle dele. Acredite, querido. Provação de Deus só vem para nos aprovar e para nos levar aonde ele quer. Você está aí, diga amém. Feche os seus olhos, eu quero orar com você nesse momento sobre essa palavra. Em nome de Jesus.